Mussolini, uma biografia definitiva de Richard Bossort é uma análise meticulosa e abrangente da vida e do regime de Benito Mussolini, um dos ditadores mais notórios do século XX. Bossort, um renomado historiador especializado em história italiana, oferece uma visão detalhada não apenas do homem, mas também do contexto histórico, político e social que permitiu sua ascensão e queda. A biografia se destaca pela sua abordagem rigorosa e bem documentada. Bossort utiliza uma vasta gama de fontes primárias e secundárias, incluindo documentos oficiais, correspondências pessoais e relatos de contemporâneos, para pintar um retrato complexo e muitas vezes contraditório de Mussolini. O autor não se limita a narrar os eventos da vida de Mussolini, mas se aprofunda nas motivações, ideologias e nas estratégias políticas que moldaram suas ações. Um dos pontos fortes do livro é a contextualização histórica. Bossort explora minuciosamente o cenário italiano e europeu do final do século XIX e início do século XX, elucidando como a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica e o clima político instável contribuíram para o surgimento do fascismo. Ele também examina como Mussolini, inicialmente um socialista, transformou-se no líder autoritário que conhecemos, destacando sua habilidade em manipular as massas e em utilizar a propaganda de maneira eficaz. Bossort também não poupa críticas ao regime fascista e à figura de Mussolini. Ele detalha as políticas opressivas, os erros estratégicos e as alianças desastrosas, como há com a Alemanha nazista, que eventualmente levaram à sua queda. O livro oferece uma visão crítica e equilibrada, desmistificando alguns dos mitos em torno de Mussolini e apresentando um líder cujas ambições foram muitas vezes superadas pela realidade brutal da política e da guerra. Outro aspecto é a análise da vida pessoal de Mussolini. Bossort não se detém apenas no político, mas também no homem, revelando suas relações pessoais, seus medos, suas fraquezas e a maneira como esses aspectos influenciaram seu governo. Em Mussolini, uma biografia definitiva, Richard Bossort dedica atenção especial ao passado e à família de Benito Mussolini, explorando como esses elementos influenciaram sua trajetória e ideologias. Benito Mussolini nasceu em 1883 na pequena cidade de Predappio, na região da Emília-Romagna, no norte da Itália. Ele era filho de Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni. Sua família tinha uma origem humilde. Seu pai, Alessandro, era ferreiro, enquanto sua mãe, Rosa, era professora de escola primária. Alessandro Mussolini era um fervoroso socialista e republicano, o que influenciou profundamente o jovem Benito. Alessandro era conhecido por suas ideias radicais e por seu envolvimento em atividades políticas locais. Ele era admirador de figuras como Karl Marx e agitava pela causa dos trabalhadores, o que contrastava com a natureza rural e conservadora da sociedade em que vivia. A casa dos Mussolini frequentemente acolhia reuniões de socialistas e anarquistas, proporcionando a Benito um ambiente intensamente politizado desde a infância. Influenciado pelo pai, Benito inicialmente seguiu um caminho político semelhante. Ele começou sua carreira como um fervoroso socialista, demonstrando desde jovem um talento para a oratória e a escrita. Em 1902, Mussolini mudou-se para a Suíça para evitar o serviço militar obrigatório na Itália, onde se envolveu ativamente no movimento socialista, trabalhando como jornalista e organizador sindical. Mussolini rapidamente ascendeu nas fileiras do Partido Socialista Italiano, PSI. Ele editou o jornal socialista Avanti, e foi um defensor ardente do internacionalismo proletário. Durante esse período, ele se destacou por sua retórica combativa contra o capitalismo e a monarquia italiana. No entanto, com o início da Primeira Guerra Mundial, Mussolini sofreu uma transformação ideológica significativa. Inicialmente, ele se opôs à guerra, alinhado com a posição pacifista do PSI. Mas, em 1914, ele mudou sua posição e passou a apoiar a intervenção italiana no conflito, argumentando que a guerra poderia ser uma oportunidade para revolucionar a sociedade italiana. Este apoio à guerra o levou a romper com o Partido Socialista e a fundar seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia, que defendia o intervencionismo. Essa mudança marcou o início de sua transição do socialismo para o nacionalismo. Em 1919, Mussolini fundou os Fasci Italiani di Combattimento, que eventualmente evoluíram para o Partido Nacional Fascista. Sua ideologia se distanciou do marxismo, adotando elementos de nacionalismo, autoritarismo e corporativismo,
culminando na criação do regime fascista que liderou a Itália de 1922 a 1943. Bossort retrata essa evolução ideológica de Mussolini como um processo complexo e contraditório, influenciado tanto por suas ambições pessoais quanto pelas mudanças no contexto político e social da Itália. A biografia destaca como as raízes socialistas de Mussolini e a influência de seu pai foram fatores cruciais na formação de sua identidade política, mesmo que ele tenha posteriormente repudiado esses ideais ao abraçar o fascismo. Benito Mussolini casou-se com Rachele Guidi em 1910. Rachele, que também vinha de uma família modesta, era filha da companheira de Alessandro Mussolini, pai de Benito. O casal teve 5 filhos: Eda, Vittorio, Bruno, Romano e Ana Maria. Rachele desempenhou o papel tradicional de esposa e mãe, mantendo-se em grande parte afastada das questões políticas. Apesar de seu casamento, Mussolini teve inúmeros casos extraconjugais ao longo de sua vida. Entre suas amantes mais conhecidas estão: primeiro, a Claretta Petacci. Ela foi uma das amantes mais famosas e duradouras de Mussolini. Ela começou seu relacionamento com ele em 1936, quando tinha apenas 20 anos, e permaneceu ao seu lado até o final da Segunda Guerra Mundial. Claretta era devotada a Mussolini e os dois foram executados juntos pelos partigiani, partidários italianos, em 1945. Margherita Sarfatti, uma proeminente figura cultural e intelectual, Sarfatti foi amante de Mussolini na década de 1920. Ela teve uma influência significativa sobre ele, tanto cultural quanto politicamente, e desempenhou um papel importante na promoção do fascismo. Ida foi uma das primeiras amantes de Mussolini e mãe de seu filho, Benito Albino Mussolini. A relação entre Mussolini e Dalcir foi complexa e conturbada, e Mussolini eventualmente repudiou tanto ela quanto o filho. A ascensão de Mussolini ao poder foi marcada por sua habilidade em explorar o descontentamento popular e a instabilidade política na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Após romper com o Partido Socialista, Mussolini fundou os Fasci Italiani di Combattimento em 1919, que se tornaram um núcleo do Partido Nacional Fascista. Em outubro de 1922, Mussolini liderou a Marcha sobre Roma, um evento-chave na sua ascensão ao poder. A marcha foi uma demonstração de força pelos fascistas que culminou com o rei Vítor Emanuel III convidando Mussolini a formar um governo. Aos 39 anos, Mussolini tornou-se o mais jovem primeiro-ministro da Itália. Uma vez no poder, Mussolini rapidamente consolidou seu controle. Ele implementou uma série de reformas para centralizar o poder, abolir partidos políticos rivais e suprimir a oposição. Em 1925, ele declarou-se ditador, assumindo o título de Il Duce, o líder, e estabelecendo um regime totalitário. A relação entre Mussolini e Adolf Hitler evoluiu significativamente ao longo do tempo. Inicialmente, Mussolini não tinha grande respeito por Hitler e via o nazismo como uma versão inferior do fascismo italiano. No entanto, com o tempo, a relação entre os dois líderes se estreitou, especialmente após a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. A aliança entre a Itália fascista e a Alemanha nazista foi formalizada através do Pacto de Aço em 1939, um tratado de amizade e aliança que consolidou a cooperação militar e política entre os dois regimes. Mussolini e Hitler encontraram um interesse comum na expansão territorial e na oposição às democracias ocidentais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha lutaram lado a lado. No entanto, a aliança foi marcada por tensões e desequilíbrios de poder, com Mussolini frequentemente atuando como um parceiro júnior em relação a Hitler. A invasão da Itália pelos aliados em 1943 e a subsequente queda de Mussolini enfraqueceram ainda mais essa relação. Bossort destaca que, apesar de sua aliança estratégica, havia uma dinâmica complexa entre Mussolini e Hitler, marcada por desconfiança e ambições divergentes. A associação com Hitler e a Alemanha nazista, no final, contribuiu para a queda de Mussolini e a destruição do regime fascista na Itália. A tentativa da Itália de estabelecer um império colonial na Líbia foi um empreendimento caro e ineficaz. A conquista italiana da Líbia começou em 1911, mas a pacificação da região foi demorada e brutal, envolvendo campanhas militares intensas contra a resistência local. Mussolini, ao assumir o poder, intensificou os esforços de colonização, mas os resultados foram desapontadores.
A repressão violenta e as políticas de italianização não conseguiram ganhar o apoio da população local, levando a uma instabilidade contínua. Outro esforço significativo de expansão imperial foi a invasão da Etiópia em 1935. Embora a Itália tenha inicialmente obtido sucesso militar, a ocupação foi marcada por resistência contínua e brutalidade extrema. A guerra na Etiópia, apesar de dar a Mussolini um breve triunfo propagandístico, resultou em custos elevados e recursos militares desviados, que seriam crucialmente necessários durante a Segunda Guerra Mundial. Mussolini foi inicialmente hesitante em entrar na Segunda Guerra Mundial. Ele observou os primeiros movimentos de Adolf Hitler e da Alemanha nazista com cautela, esperando para ver como a guerra se desenrolaria antes de comprometer a Itália. Esta hesitação era em parte devido à falta de preparação militar e aos recursos limitados da Itália, que Mussolini estava bem ciente. A Itália só entrou na guerra em junho de 1940, quando a França estava prestes a cair e a vitória alemã parecia iminente. Mussolini esperava colher os frutos de uma vitória fácil, participando da divisão dos despojos. No entanto, essa entrada tardia na guerra não permitiu que a Itália se preparasse adequadamente, e a campanha militar foi mal executada desde o início. Um dos maiores fracassos militares da Itália foi a invasão da Grécia em outubro de 1940. Mussolini subestimou a capacidade de resistência grega e, após uma série de reveses humilhantes, as forças italianas foram obrigadas a recuar, necessitando de intervenção alemã para evitar um colapso total. Este fracasso destacou a ineficácia e a falta de planejamento das forças armadas italianas. No norte da África, as forças italianas também enfrentaram sérias dificuldades. A invasão do Egito, iniciada em setembro de 1940, resultou em derrotas significativas para os britânicos, que rapidamente contra-atacaram, empurrando as forças italianas de volta para a Líbia. Foi novamente necessária a intervenção alemã, com a Afrika Korps de Rommel, para estabilizar a frente. A invasão da Rússia. A participação italiana na invasão da União Soviética ao lado da Alemanha nazista também foi desastrosa. As tropas italianas, mal equipadas para as condições severas do inverno russo e mal preparadas para o tipo de combate encontrado, sofreram pesadas baixas e desempenharam um papel menor e ineficaz na campanha. Os fracassos militares, combinados com a crescente insatisfação doméstica e a pressão dos aliados, levaram à queda de Mussolini em 1943. Em julho daquele ano, após a invasão aliada da Sicília, o Grande Conselho do Fascismo votou pela remoção de Mussolini do poder, e ele foi preso. Embora resgatado por forças alemãs e colocado como líder de um estado fantoche no norte da Itália, o governo de Mussolini foi efetivamente terminado com a libertação completa da Itália pelas forças aliadas em 1945. Após sua destituição e prisão em julho de 1943, Mussolini foi resgatado por comandos alemães e colocado como líder da República Social Italiana, um estado fantoche no norte da Itália, também conhecido como República de Salo. Este regime, no entanto, era altamente dependente da Alemanha nazista e tinha pouco poder real. À medida que as forças aliadas avançavam pelo território italiano, a situação para Mussolini e seus seguidores tornou-se cada vez mais desesperadora. Em abril de 1945, com as forças aliadas e os partigiani, partidários italianos, avançando, Mussolini tentou fugir para a Suíça junto com Claretta Petaxi e outros seguidores leais. Disfarçado em um comboio alemão, ele esperava atravessar a fronteira e buscar asilo. No entanto, em 27 de abril de 1945, o comboio foi interceptado por partigiani perto da cidade de Dongo, no Lago de Como. Mussolini foi reconhecido e preso junto com Petaxi e outros membros de seu grupo. No dia seguinte, 28 de abril de 1945, Mussolini e Petaxi foram levados para a vila de Giulino di Mesegra. Lá, ambos foram sumariamente executados por partigiani liderados por Walter Audizio, nome de guerra, Coronel Valério. Os detalhes exatos das execuções são ainda motivo de debate, mas a narrativa mais aceita é que Audizio deu o comando e disparou contra Mussolini e Petaxi. Após a execução, os corpos de Mussolini, Petaxi e outros fascistas foram levados para Milão. Em uma macabra exibição pública, seus corpos foram pendurados de cabeça para baixo em um posto de gasolina na Piazzale Loreto, o mesmo local onde, no ano anterior, partigiani haviam sido executados e deixados expostos pelos fascistas.
Esta exibição visava demonstrar o fim definitivo do fascismo na Itália e servir como uma vingança simbólica pelos atos de Mussolini e seu regime. A morte de Mussolini marcou o fim do fascismo como força política na Itália. O país estava devastado pela guerra, e os anos seguintes foram dedicados à reconstrução e ao estabelecimento de uma nova ordem democrática. O corpo de Mussolini foi enterrado inicialmente em uma sepultura não marcada, mas em 1957 foi transferido para a cripta da família em Predappio, sua cidade natal, onde até hoje é um local controverso de peregrinação. Após sua execução, o corpo de Mussolini foi inicialmente enterrado em uma sepultura não marcada no Cemitério Maggiore em Milão, para evitar que seu túmulo se tornasse um local de peregrinação fascista. No entanto, a localização secreta do corpo não foi suficiente para impedir um acontecimento dramático. Na madrugada de 23 de abril de 1946, um grupo de neofascistas liderado por Domenico Lexisi conseguiu exumar e roubar o corpo de Mussolini. Lexisi, um ex-membro do Partido Nacional Fascista, juntamente com 2 cúmplices, subornou um funcionário do cemitério e levou os restos mortais de Mussolini. O roubo foi um ato simbólico, destinado a desafiar o governo italiano e a manter viva a memória do líder fascista entre seus seguidores. O roubo do corpo desencadeou uma intensa caçada policial. Após alguns meses de buscas e investigações, os restos mortais de Mussolini foram encontrados em agosto de 1946, escondidos em um mosteiro na periferia de Milão. As autoridades recuperaram o corpo e o esconderam novamente, desta vez sob a custódia da polícia. Em 1957, 12 anos após a morte de Mussolini, o governo italiano permitiu que os restos mortais fossem transferidos para a cripta da família Mussolini em Predappio, sua cidade natal. Este movimento foi parcialmente uma tentativa de apaziguar os neofascistas e de resolver a questão do corpo de Mussolini de uma maneira que diminuísse a tensão política. O túmulo de Mussolini em Predappio tornou-se um local de peregrinação para simpatizantes fascistas. A cidade recebe visitantes de todo o mundo, especialmente em datas significativas como o aniversário de Mussolini e o dia de sua morte. Embora controvérsia e vigilância policial cercam essas visitas, Predappio continua sendo um ponto de referência na memória do fascismo na Itália. Richard Bossort, em sua biografia, descreve como os erros de cálculo de Mussolini, sua subestimação dos inimigos e a falta de preparação e coordenação das forças italianas levaram a uma série de fracassos militares e coloniais. Esses fracassos não só minaram as ambições imperiais da Itália, mas também contribuíram para a queda do regime fascista e o próprio colapso de Mussolini. Deixe seu like e compartilhe, se inscreva-se no canal. Ative as notificações para que o vídeo chegue até você. O link para adquirir a obra está na descrição do canal. Você ajuda o canal comprando pelo link. Até a próxima!